Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que alegria estar aqui com você. Eu sou o pastor Frederico Branco, este é o programa Lugar de Paz, na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Este é um programa de oração, de intercessão. Recebemos pedidos de oração de diversos locais do Brasil e do mundo e você pode participar aqui também, enviando o seu pedido de oração ou o seu agradecimento e nós vamos compartilhar aqui no programa. Temos estado aqui recebendo pedidos de oração e é muito importante nós orarmos e acreditamos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A oração nos conecta a Deus. O mesmo Deus que agiu poderosamente no passado, continua agindo hoje, Ele quer agir em sua vida. Deixe-me fazer uma pergunta. O que é que tem controlado a sua vida? O que é que tem controlado a sua existência? Quais são as forças que estão dirigindo você, a sua vida? Há um texto na Bíblia, e eu quero compartilhar, está em Romanos capítulo 6, versículo 12. Aqui Paulo diz o seguinte: portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Olha, texto profundo, hein? Neste capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre a nova vida que recebemos em Cristo. E ele nos lembra que quando entregamos a nossa vida a Jesus, não somos mais escravos do pecado. Recebemos poder para viver uma vida diferente. Mas é interessante perceber que Paulo diz: não permitam que o pecado reine. Isso nos mostra que a vida cristã envolve escolhas diárias. Todos os dias decidimos quem vai governar nossa mente, nossos pensamentos e nossas atitudes. Vivemos em um mundo cheio de influências que tentam nos afastar de Deus. São tentações, hábitos prejudiciais e também pensamentos negativos que aos poucos podem moldar nossas escolhas e enfraquecer nossa comunhão com o Senhor. Por isso, Paulo nos convida a deixar que o pecado não reine mais na nossa vida. Em outras palavras, ele está dizendo para nós não permitirmos que aquilo que desagrada a Deus controle a nossa vida. A boa notícia é que não precisamos lutar sozinhos. Jesus prometeu estar ao nosso lado e nos dar forças para vencer cada batalha espiritual. Talvez exista hoje alguma área da sua vida que precisa ser colocada sob o controle de Deus. Talvez seja um hábito que precisa ser abandonado, uma decisão que precisa ser tomada ou uma mudança que Deus está pedindo de você. A vitória começa quando entregamos nosso coração a Cristo e permitimos que Sua palavra transforme nossa maneira de pensar e viver. Por isso quero convidar você a fazer o curso bíblico Ensinos de Jesus. Com este curso bíblico você passará por uma renovação de sua mente, permitindo que o poder de Deus opere uma grande transformação em sua vida. Esse curso bíblico você pode fazer através do WhatsApp que você tem no seu celular. Salve este número do WhatsApp em seus contatos com o nome Esperança e envie a mensagem Ensinos Jesus. Será uma alegria para nós acompanharmos você nessa jornada de fé, transformação e crescimento espiritual. Eu vou repetir o número do WhatsApp, é 12 98200 0062. Este WhatsApp é o WhatsApp da Esperança, instrutora bíblica virtual que vai acompanhar você nos estudos bíblicos. Então, depois de salvar este número na agenda do seu celular, você deve enviar a seguinte mensagem para ela: Ensinos de Jesus. E através deste estudo bíblico, você vai passar por uma renovação da sua mente. É isso mesmo. E não vai mais permitir que o pecado domine, controle a sua vida, porque a sua vida estará sob a direção de Deus. E isso é muito importante para cada um de nós, tá bom? Que Deus abençoe você ricamente. Vamos agora ler as mensagens, pedidos de oração que recebemos através do Facebook e eu convido você para me acompanhar. Então vamos à primeira mensagem do do Facebook, é da Nilvadir Almeida. Ore por mim, pastor, pelos meus filhos, nossa saúde, nossa vida financeira,
não estamos bem. Também pela saúde do meu pai, que é acamado e tem princípio de Alzheimer. Amigos de oração, anote o nome da Nilvadir. A Nilvadir está passando por problemas financeiros e certamente isso traz uma tristeza, desânimo. Nilvadir, receba aqui o nosso abraço, as nossas orações. Vamos continuar juntos nessa caminhada. Que Deus a sustente, que Deus fortaleça a sua saúde, renove a sua fé e a sua esperança e vamos também aqui interceder pela saúde do seu pai. Que Deus lhe dê forças neste momento e sabedoria, tá bom? Um grande abraço, Nivaldir. Agora a Cláudia Márcia. Peço oração para toda a minha família e amigos. Amém, Cláudia. Que Deus abençoe você, toda a sua família, todos os seus amigos e vamos continuar juntos nessa caminhada, orando uns pelos outros. A Cleide Pita escreveu: Pastor, ore por meus filhos e toda a minha família. Amém, Cleide? Vamos orar pelos seus filhos, por toda a sua família. Pais, orem pelos seus filhos, mas mais do que orar por eles, ore também com eles. Isso faz uma diferença enorme. Sabe, eu fico imaginando um pai que se aproxima da filha quando está a colocando para dormir e ali então à beira de sua cama se ajoelha, coloca a mão na testa, passa a mão no rostinho da filha e ora com ela e por ela. Isso traz um efeito tão significativo na vida emocional da criança, trazendo segurança e ajudando-a a desenvolver uma fé no Senhor Jesus Cristo. Então, pais, orem pelos filhos, mas orem com eles também. Isso é muito importante para o desenvolvimento espiritual e desenvolvimento da fé deles. Muito obrigado por participar aqui do programa e que Deus abençoe você e de uma forma muito especial os seus filhos. A Terezinha Cardoso, ela diz assim: peço oração pelo meu tio e dona Edith, que estão doentes, e também pelos lutadores, enfermos e depressivos. Amém, Terezinha, que Deus abençoe seu tio, a dona Edith, e também por essas pessoas que estão enfrentando a enfermidade, atravessando um deserto, não é fácil. Que a presença do Senhor traga o refrigério, o conforto, a esperança e que eles sejam fortalecidos no Senhor. Muito obrigado por participar aqui do programa. Vamos ler agora as mensagens do Instagram. O nosso Instagram é @lugar-de-paz. Se você ainda não nos segue, comece a nos seguir, deixa ali o seu recadinho, o seu pedido de oração. Nós vamos ler, vamos orar, interceder. Se você tem algum agradecimento, Deus atendeu a sua oração, compartilhe, conte a sua história. Pode usar o Instagram também e nós vamos compartilhar aqui no programa. Toda sexta-feira nós dedicamos o programa para louvar e enaltecer o nome de Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito. Então vamos à primeira mensagem do Instagram, Mirtes Gomes. Querido pastor, ore para que eu volte a andar normalmente depois da cirurgia do fêmur. Amém, Mirtes. Deus seja louvado, que você continue tendo uma ótima recuperação e vamos orar para que você volte a andar normalmente. Eu creio nisso. É importante fazer as fisioterapias, né? Fazer os tratamentos, se esforçar, se empenhar e eu tenho certeza de que você vai se recuperar em nome de Jesus. Muito obrigado, Mirtes, por participar aqui do programa. A Leda Braga diz: peço oração pela minha família. Amém, Leda. Família presente de Deus. Vamos nos lembrar disso, família presente de Deus. Há uma responsabilidade enorme sobre nós, pais, para cuidarmos da nossa família. O esposo como sacerdote do lar, cuidar espiritualmente da família, isso é muito importante. Interceder pelos filhos. Me lembro da experiência de Jó. Jó era um patriarca e ele intercedia pelos filhos. Ele orava persistentemente pelos filhos. Não era algo esporádico, era algo que fazia parte da vida de Jó. Jó era um homem de oração e de intercessão e ele intercedia por sua casa. Então vamos seguir esse exemplo bíblico e vamos orar mais pelos nossos filhos, orar mais pela nossa família, invocando o nome do Senhor no nosso lar. Isso é muito importante. Que Deus abençoe, Leda, você e toda a sua família. A Maria dos Santos diz: peço oração por mim e minha família. Estou sem forças para orar. Eu me lembro de ter lido o seu pedido de oração, Maria, e eu escrevi uma mensagem para você.
Há momentos em que nós temos força apenas para escrever o que você escreveu ou apenas de dizer, Senhor, me ajuda, isso é importante e é suficiente. É claro que, à medida que a gente vai avançando na nossa experiência com Deus, a gente percebe que o que Deus deseja de nós é um coração humilde, um coração sincero. Ele não está procurando palavras bonitas, não, Ele quer a sinceridade do nosso coração. E que bom que você foi sincera com Deus. Estaremos em oração por você, para que Deus lhe fortaleça, para que Deus lhe levante, que você continue essa caminhada com dignidade, olhando para frente, tendo a certeza de que existe um futuro glorioso que nos aguarda, que nos está reservado. Que Deus a abençoe ricamente, tá bom? Estamos juntos nessa caminhada de oração. O Leonardo Rimes escreveu, tenho orado pela minha saúde, estou sofrendo com esclerose múltipla e suas sequelas, muitas dores, problemas para andar, coluna e paralisia, peço orações. Eu também me lembro do seu pedido, entrei no seu perfil, vi ali algumas postagens, deixei ali um comentário para você, conte com as nossas orações. Eu tenho certeza de que Deus vai lhe fortalecer, como tem lhe fortalecido até aqui, e eu desejo que Deus continue abençoando a sua vida, tá bom? Que Deus fortaleça a sua fé, a sua esperança, e muito obrigado por participar aqui do programa. Deus abençoe você. A Luciane Oliveira diz, peço oração pela minha família, pelo meu filho Victor Hugo e pelo meu esposo Adalberto. Amém, Luciane, que Deus abençoe toda a sua família, o Victor Hugo, seu filho e o seu esposo Adalberto, essa família bonita e abençoada por Deus. Um grande abraço para vocês. Chegou o momento do nosso intervalo, é muito rápido, nós já voltamos, teremos aqui o nosso momento de oração, não saia daí. Já estamos de volta aqui no programa Lugar de Paz e que bom que você continua aqui comigo. Se eu perguntar para você, você acredita que Deus tem uma bênção especial para você hoje? E se essa bênção especial para você hoje vier através deste programa, através do que eu vou lhe oferecer agora? No início do programa nós lemos Romanos 6, verso 12, onde Paulo diz que o pecado não deve dominar a nossa vida, que nós não podemos deixar que o pecado reine na nossa vida. E para nós permitirmos que o amor de Deus brote no nosso coração e que a gente não seja mais dominado pelo pecado, nós precisamos ter comunhão com Deus. E essa comunhão, ela acontece através do estudo da Bíblia e da oração. É claro, você também pode agregar aí, ir à igreja, participar dos cultos, participar dos projetos missionários da igreja, mas nós queremos lhe oferecer a oportunidade de estudar a Bíblia e talvez seja essa bênção que você esteja precisando neste momento. E você pode estudar a Bíblia usando o seu celular, o seu WhatsApp, com a instrutora bíblica Esperança. Então eu vou passar um número para você, é este que está na tela, 12 982000062. Salve este número na agenda do seu celular com o nome Esperança e envie a seguinte mensagem para ela, Ensinos de Jesus. E você vai estudar tudo aquilo que Cristo ensinou a respeito das principais doutrinas bíblicas. A questão da criação, quem é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o plano da redenção. Esse é um plano que todos nós devemos conhecer os principais textos bíblicos. Você vai conhecer mais sobre o amor de Deus e como Ele nos amou. Você vai conhecer também o que foi necessário ser feito pela nossa redenção. Então você vai estudar sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. E mais do que isso, você vai avançar historicamente e também profeticamente, porque você vai estudar aquilo que Jesus ensinou a respeito dos últimos dias. Então salve este número na agenda do seu celular e depois envie a seguinte mensagem para ele. Ensinos de Jesus. Olha, não esquece, Ensinos de Jesus. E depois nos conte como que foi a sua experiência ao estudar a Bíblia com a instrutora bíblica virtual.
Eu pergunto novamente, você acredita que isso pode ser uma bênção na sua vida? Então não deixe para depois. Salve este número, envie a mensagem, ensina-nos Jesus e estude a Bíblia com a esperança. E eu tenho certeza de que vai ser uma grande bênção em sua vida. E agora vamos ler as mensagens que recebemos através do WhatsApp e eu convido você para me acompanhar. E a primeira mensagem é da Eucilene Santos. Eu peço oração pela minha família e pelo meu esposo que ainda não tomou a decisão de se entregar a Jesus. Vamos orar, Eucilene, por você e pelo seu esposo para que haja essa entrega do coração a Jesus, né? Então estou anotando aqui o pedido da Eucilene, pede pelo esposo, para que haja conversão, né? Conversão e entrega do coração a Cristo. Essa é a decisão mais importante da nossa vida. E eu lembro de Mateus capítulo 6, versículo 33, quando Jesus disse assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando alguém se decide pelo batismo, é porque ela tem o desejo de colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. E por isso eu digo, essa é a escolha mais importante. Então vamos orar, Eucilene, para que seu esposo entenda o quão urgente, o quão necessário é colocar Deus como centro da nossa vida. Tá bom? Muito obrigado por participar aqui do programa. A Maria José diz, quero pedir oração para meu neto Paulo, que está com uma anemia muito forte. Ele está fazendo o tratamento, mas eu creio no poder da oração. Desde já agradeço a todos. É o pedido da Maria José. Pede aqui pelo neto Paulo. Tá? Está com uma anemia, necessitando das nossas orações, da intervenção divina, da cura. Que Deus abençoe você, Maria José. Que Deus abençoe seu neto, Paulo, e que ele se recupere o mais rápido possível. Estaremos aqui em oração por ele. Tá bom? Um grande abraço. O Alberi diz, peço uma oração especial. Obrigado. Pedido do Alberi. Amigo de oração, anote o nome dele. Ele não expôs o motivo, mas Deus sabe, Deus conhece, Deus vê, Deus ouve. Isso é muito bom, saber que Deus sabe, saber que Deus ouve e saber que Ele está cuidando de cada um de nós. Alberi, que Deus o abençoe. Eu vou colocar aqui, olha, pedido especial. Deus sabe o que é, Deus está cuidando, que Deus o abençoe ricamente. A Dorcela diz, peço a você que ore por mim, por favor, estou precisando de oração. Amém, Dorcela, vamos orar por você. Também aqui um pedido especial. Eu me lembro, quando dava aulas de ensino religioso, em alguns momentos a gente abria ali um espaço para os alunos fazerem os pedidos de oração. E alguns pedidos de oração eram bem assim, olha, eu tenho um pedido especial para Deus. E Deus sabe o que é. Às vezes a gente não precisa expor publicamente, é fato. É claro que quando nós expomos, nós podemos orar direcionando, né, aquele pedido de uma forma bem específica. Então, Dorcela, que Deus abençoe, que Deus acolha esse pedido e que, acima de qualquer coisa na vida, os planos dele prevaleçam na sua vida, porque os planos dele são muito melhores do que os nossos próprios planos. Os caminhos dele são melhores, os pensamentos são mais elevados. Então, o que nos compete é confiar no Senhor e esperar no Senhor. Tá bom? Um grande abraço e que Deus a abençoe ricamente. A Elisane diz, orem pelo meu filho e pelos problemas financeiros que estamos enfrentando. É o pedido da Elisane. Então ela pede aqui pelo filho e finanças. Amigos de oração, anote o nome da Elisane. Vamos interceder pelas finanças dela e pelo filho. Um grande abraço, Elisane. Você não está sozinha, tá bom? Que Deus a abençoe. A Jaque Dutra escreveu e diz, peço oração pela minha família, em especial pelo meu filho Luiz Fernando. Ele se encontra afastado da igreja e está em uma fase difícil. Obrigado, Jaque, por compartilhar o seu pedido. Pede aqui pelo filho Luiz Fernando,
está passando por uma fase muito difícil e necessita das nossas orações. Quem nunca passou por uma fase difícil na vida, não é verdade? Para alguns essa fase demora mais tempo, para outros é uma fase mais curta. E o ruim é quando essas fases difíceis se transformam em crises. E pior ainda é que quando essas crises nos afastam de Deus. Sabe, toda crise deve ser um chamado à oração. Toda crise deve ser um chamado para nós nos voltarmos para o Senhor. E a promessa bíblica, ela diz assim, que Deus nos ouvirá quando nós o invocarmos de todo o nosso coração. Né? Buscar-me-eis e me achareis quando me invocardes de todo o vosso coração. Jaque, que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu filho e que essa fase passe o mais rápido possível, tá bom? Um grande abraço. A Maurina diz, gostaria de pedir oração pela vida espiritual e financeira do meu filho André. Amigos de oração, anote aí o pedido da Maurina. Ela pede pelo André finanças e também vida espiritual dele. Tá? Que Deus a abençoe, Maurina, que Deus fortaleça a sua fé, que a sua fé seja renovada no Senhor e que Deus abençoe ricamente o André na questão das finanças e muito especialmente na questão espiritual, tá bom? Um abraço. O Rubem de Jesus escreveu, peço oração por minha esposa Neuza Santos, que está com artrose nos 2 joelhos e problemas na coluna. Deus te abençoe sempre. Amém, Rubens. Muito obrigado pela mensagem. Esse é o pedido do Rubem de Jesus. Pede pela esposa, artrose. Amigos de oração, anote aí o nome do Rubem. Ele intercede pela esposa, pela saúde dela. Certamente a artrose traz dores, traz ali uma dificuldade para a locomoção. Vamos colocar o nome dela em oração e pedir para que Deus a abençoe. Obrigado, Rubem. Um grande abraço para você. A Cláudia Barbosa diz, peço oração por meu filho Isaac, de apenas 2 anos, que está enfermo, mas creio que Deus já providenciou a cura. Amém, Cláudia. Eu acredito nisso. Vamos orar então pelo Isaac. O Isaac de apenas 2 anos, por sua saúde, cura. Tá? Muito obrigado, Cláudia, que Deus abençoe você. Quero, neste momento, falar ao seu coração novamente. No início do programa, nós lemos um texto bíblico muito especial. Nós não devemos deixar que o pecado domine a nossa vida. E para que o pecado não domine a nossa vida, nós precisamos urgentemente de Deus na nossa vida. Precisamos nos concentrar em Deus, precisamos de comunhão com Deus, precisamos fortalecer a nossa vida espiritual através do estudo da Bíblia e da oração. E eu pergunto para você, tem você lido a Bíblia com frequência? Tem você encontrado nas promessas de Deus conforto para o seu coração? A palavra de Deus é força. A palavra de Deus tem poder para curar, poder para renovar a nossa mente, para nos libertar de pensamentos que nos aprisionam. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar a nossa vida. Ame a palavra, guarde a palavra no coração, como fez Davi, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E então, quando a palavra de Deus habita no nosso coração, quando permitimos que Cristo, que está à porta batendo, habite no nosso coração, então Cristo passa a ser o nosso Senhor e o pecado não tem mais domínio na nossa vida. Eu quero orar por você. Talvez você esteja lutando contra o pecado. Talvez você esteja lutando contra um hábito que tem destruído a sua vida. Eu quero dizer que há esperança para você. Deus pode reconstruir a sua vida e lhe dar um novo começo. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Eterno Deus, Pai de amor, neste momento, com o coração agradecido, nós invocamos o Teu santo nome. Intercedemos, Pai, pela Eucilene, ela pede pela conversão do seu esposo. A Maria José, Pai, intercede pelo seu neto Paulo, que está com anemia. Também, Pai, o Alberi tem um pedido especial, a Dorcela também tem um pedido especial. A Elisane, Pai, pede pelo seu filho, pelas finanças dele. A Jaque também pede pelo seu filho Luiz Fernando, abençoe-o, Senhor.
A Maurina pede pelo André, pelas suas finanças e pela sua vida espiritual. O Rubem de Jesus pede por sua esposa, que tem sofrido com artrose, que a tua mão poderosa traga a ela cura e libertação. Oramos, Pai, pela Cláudia, intercede pelo Isaac. E neste momento, Senhor, eu também quero orar por cada telespectador. Que o pecado não domine sobre nós, mas que o teu amor, Pai, esteja sempre presente no nosso coração e que a nossa vida seja vivida para Ti, Senhor. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.